primeiro fazer uma definição para nós entendermos do que é que nós estamos falando. Uma noção muito comum é dizer que o livre-arbítrio é a capacidade natural do ser humano de escolher livremente entre o bem e o mal, de maneira autônoma. Ou seja, sem influências externas ou internas, o homem pode tomar uma decisão entre o bem e o mal por si só. Então, essa é a noção mais comum de livre-arbítrio, né? Se formos dar uma definição teológica, nós pegaríamos aqui a definição de Erasmo de Roterdã, que defendia o livre-arbítrio no período da Reforma. Ele disse que o homem, mesmo após a queda no jardim, ele conserva uma centelha de liberdade espiritual para poder cooperar com a graça. Então, essa liberdade espiritual que o homem tem, ele não perdeu totalmente com a queda, mas resta suficiente liberdade que coopera com a graça na salvação do homem. A resposta que Martinho Lutero deu a Erasmo de Roterdã, naquela obra bem conhecida, Nascido Escravo, foi que o homem natural é escravo do pecado, é incapaz de se voltar para Deus sem a intervenção divina. E podia citar João capítulo 6, Romanos capítulo 8, esse último diz que a carne não está sujeita à lei de Deus e nem, na verdade, pode estar. Vamos ver alguns argumentos que são usados em favor do livre-arbítrio e aí uma pequena refutação a respeito de cada um deles. O primeiro argumento que é usado para a existência do livre-arbítrio, ou seja, que existe no homem capacidade suficiente para cooperar com a graça na sua salvação, é a existência da lei. O fato de que a lei existe, que Deus deu a lei, prova que o homem pode obedecê-la, senão Deus não teria dado. A refutação que nós damos a isso é que a lei foi dada para revelar o pecado e conduzir o homem a Cristo, e não para capacitá-lo a obedecer por si só. A lei não foi dada para que o homem pudesse cumpri-la para a salvação, mas para o contrário, para mostrar que o homem é pecador e que ele precisa de Cristo para a sua salvação e que, se for depender do seu livre-arbítrio, ele jamais seria capaz de alcançar a graça de Deus. Um segundo argumento a favor do livre-arbítrio é que ele é necessário para que possa haver mérito e recompensa. Ou seja, se o homem não é livre para escolher entre o bem e o mal, como é que ele vai ser recompensado ou apenado por Deus no dia do juízo? A resposta é que a salvação, do começo ao fim, ela é gratuita e pela graça de Deus, conforme Romanos capítulo 3, verso 24, Romanos capítulo 11, verso 6. Qualquer mérito humano que faça o homem participar da salvação anula a cruz de Cristo. Anula a cruz de Cristo. Não é por mérito que nós somos salvos, não é por absolutamente nada em nós, não é pelo exercício do nosso arbítrio que nós somos salvos, mas pela graça misericordiosa de Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Um outro argumento em favor do livre-arbítrio é o seguinte: Deus não seria justo se condenasse quem não pode fazer o bem. Deus não seria justo se ele condenasse quem não pode fazer o bem. Ou seja, se não existe livre-arbítrio, Deus não está agindo de maneira justa, porque ele está condenando quem não tem arbítrio para poder fazer o bem. A resposta é que todos pecaram em Adão. Adão era o nosso representante. E quando ele pecou lá no Jardim do Éden, ele precipitou a todos nós na queda, e com isso ficamos todos debaixo da ira de Deus, culpados e corrompidos. Corrupção essa que nós transmitimos através de geração ordinária para os nossos filhos. Todos pecaram em Adão e estão debaixo da ira de Deus por natureza, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, verso 3. Nós somos filhos, nós somos por natureza filhos da desobediência e depois filhos da ira. Deus é justo, sim, em seu juízo, mesmo quando não incompreendido. Depois de argumentar a favor da soberania de Deus, que ele pode agir como quer com as suas criaturas, o apóstolo Paulo termina o argumento dizendo simplesmente, ou perguntando: quem é você para discutir com Deus sobre o que ele pode ou não pode fazer? Veja lá Romanos 9, de 14 a 21. Ou seja, Deus é justo em seu juízo, mesmo quando incompreendido, mesmo quando as pessoas não entendem. Nós sabemos que Deus, por natureza, é justo e que jamais ele faria alguma coisa em termos que sejam coisas injustas. Bom, um outro argumento a favor do livre-arbítrio é que alguns homens demonstram grande zelo e boas obras. E é verdade. Tem muitas pessoas que fazem coisas boas e que fazem doações para obras de caridade, se dedicam a cuidar de doentes e pobres e assim por diante. Bom, a verdade é que mesmo o melhor dentre eles está corrompido. Não há quem busque a Deus por si mesmo, conforme Romanos 3, de 10 a 12.
Até Madre Teresa de Calcutá, ela é pecadora, ela é corrompida. Maria, mãe de Jesus, tinha também uma natureza corrompida pelo pecado, filha de Adão e Eva, que ela era, como nós somos também. Não existe um único ser humano na face da terra, a não ser o Senhor Jesus, que não tenha sido manchado pelo pecado e que, portanto, não tenha sido balançado, tocado no seu arbítrio, que não é mais livre e, portanto, não é mais autônomo. Quando as pessoas fazem boas obras e fazem coisas boas, isso não quer dizer que elas têm livre arbítrio. Quer dizer simplesmente que elas são pecadoras, mas Deus, na sua graça e misericórdia, faz com que elas produzam boas obras, não para a sua salvação, mas para que a sociedade humana continue, para que a civilização não feneça, não deslanche ou desabe completamente. Então, não prova o livre-arbítrio a pessoas que praticam boas obras. Um outro argumento é que a vontade pode cooperar com a graça de Deus. É mais uma teoria sinergista, não é, que de alguma maneira vê o homem envolvido ou partícipe no processo de redenção e de salvação. A resposta é que a graça de Deus não coopera com a carne. Não há como a graça de Deus cooperar com a nossa natureza carnal, porque nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. A graça regenera o morto espiritualmente. Veja lá, Efésios capítulo 2, verso 1, quando o apóstolo Paulo diz que, estando nós mortos nas nossas ofensas e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 13, o apóstolo João fala daqueles que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito, fazendo, portanto, essa separação. A graça não coopera com a carne. A carne não se submete ao favor e à graça de Deus. O que Deus faz é regenerar o pecador para que ele, então, possa crer, se arrepender e seguir ao Senhor Jesus. Esses são alguns dos argumentos usados em favor da existência de livre-arbítrio. Outro argumento é que os convites e as demandas que Deus faz na Bíblia, do tipo assim, estou à porta e bato, converta-se, venha, se alguém está cansado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, pressupõe que o homem pode responder. A resposta que nós damos é que o homem não pode responder e nem por isso ele deixa de dever a Deus. Suponha que você tenha tomado um empréstimo muito grande, $1 milhão, reais, e passado um tempo você não consegue pagar aquilo. O banco vai mandar o cobrador na sua porta e você vai dizer, eu não pago porque eu não tenho como pagar, estou inadimplente, eu não tenho condição. E aí o banco vai dizer, então tá bom, você está liberado? De jeito nenhum. Você continua devedor, mesmo sendo inadimplente. Da mesma forma, nós não podemos obedecer a Deus, não podemos pagar nossa dívida diante de Deus. Nem por isso deixamos de ser responsáveis e nem por isso Deus deixa de ter o direito de cobrar de nós que nós nos arrependamos e andemos de acordo com seus caminhos. Bom, agora vamos para alguns argumentos contra a existência do livre-arbítrio, ou seja, que o homem pode, de maneira autônoma, por si só, escolher livremente entre o bem e o mal. Primeiro, a realidade da culpa universal da humanidade. Toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Se existisse livre-arbítrio, ele só teria levado à perdição. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Ou seja, onde está o livre-arbítrio? Se houvesse, na verdade, livre-arbítrio, haveria alguém que usaria esse livre-arbítrio para só fazer o bem, e seria, portanto, exceção a essa regra de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O livre-arbítrio, ele não tem poder para manter você sempre fazendo o bem. Por quê? Porque ele é fraco, ele está corrompido pelo pecado, o arbítrio humano. E a culpa universal da humanidade é prova disso. Também o domínio universal do pecado. O homem está cativo espiritualmente, está morto, está alienado de Deus. É isso que a Bíblia ensina. O homem é escravo do pecado, ele é escravo da carne, dos pensamentos. E se houvesse livre-arbítrio, por que não há pessoa? Por que então as pessoas não poderiam dizer assim, eu decido hoje que eu não vou pecar. Hoje, no dia de hoje, eu não vou cometer nenhum pecado. Quem você acha que consegue fazer isso? Ninguém. Porque ninguém tem esse poder, ninguém tem essa capacidade. O arbítrio está manchado pelo pecado. Outro argumento contra o livre-arbítrio é que a vontade natural do homem está inclinada para o mal. A gente gosta muito mais do que não presta e do que é proibido do que fazer o bem. Nosso coração, com muito mais facilidade, se ira, se enche de rancor, de cobiça e de idolatria do que produz a renúncia, o autossacrifício, o esvaziamento, o amor ao próximo. O que é nascido da carne, disse Jesus, é carne, lá em João 3,6. E ninguém, de fato, busca a Deus por si só.
Outro argumento contra a existência do arbítrio livre e autônomo é que a fé que é necessária para a salvação, ela não é produto da vontade humana, ela é dom de Deus, conforme está lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, refere-se ao antecedente, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da carne, nem da vontade do homem, disse Jesus, disse João, lá no capítulo 1, verso 13 do seu evangelho. Outra coisa, não é? A Bíblia é clara quando diz que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Portanto, não tem espaço para mérito ou para o esforço humano. Além disso, a carne permanece ativa, até mesmo nos regenerados. Ora, se nós, crentes, lutamos com a carne, quanto mais os que não são regenerados. Eles estão escravizados, seguem as suas paixões, fazem aquilo que não presta, e vem falar de livre-arbítrio. Por que então não usam o livre-arbítrio para parar de pecar e fazer somente o bem? Além disso, existe a incredulidade universal. Isso prova que o homem não é neutro nem predisposto ao bem, mas ele é rebelde. O consolo que nós temos é a dependência da graça de Deus. A certeza da nossa salvação está na fidelidade de Deus e não na volubilidade da vontade humana. Se nós fôssemos esperar a salvação com base no nosso arbítrio, nós jamais nos salvaríamos, nós nem nos manteríamos salvos. É somente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Livre-arbítrio, entendido como a capacidade que o homem tem de livremente escolher entre o bem e o mal de maneira autônoma, não existe. Existe o arbítrio, a capacidade de escolher, mas um arbítrio escravo, um arbítrio sempre dirigido para o mal. Um arbítrio que é impossível, que não tem força para levar o homem do pecado, nem força para fazê-lo obedecer a Deus sempre a ponto de merecer a vida eterna. Espero que essa aula tenha ajudado você e que você possa entender que sem a graça de Deus e a misericórdia de Deus, você jamais será salvo.